Na aula de hoje, a gente vai falar sobre ácidos, bases e medidas de pH. O que é um ácido? Então, uma das definições de ácido é que quando ionizado, libera H+. O que é uma base? Libera o H-. Muito bem, Emer. Essa é uma das definições de ácido-base, que é a definição de Arrhenius. Nós temos mais duas outras, mas a primeira delas é essa definição de ácido-base de Arrhenius, que ácido é qualquer substância que, quando a gente dissolve em água, ela é capaz de aumentar a concentração de íons de hidrogênio, ou seja, ela é ionizada e libera íons H+. E base é qualquer substância capaz de aumentar a concentração de íons hidróxido, ou OH-. Ou seja, ela vai se dissociar e liberar íons OH-. Então, eu tenho um exemplo de ácido de Arrhenius, que é o HCl. Eu tenho um exemplo de base de Arrhenius, que é o hidróxido de sódio. Porém, nem toda substância eu vou observar, né, liberação de H+ e OH-, e mesmo assim ela pode ser um ácido ou pode ser uma base. A gente tem outras definições de ácido e base que no equilíbrio ácido-base serão muito mais empregadas do que a definição de Arrhenius. Outra definição é a de Lewis, que fala que ácido é toda espécie química que recebe pares eletrônicos isolados, formando ligações coordenadas. Ou seja, em uma ligação coordenada, o ácido vai ser uma espécie capaz de receber os elétrons dessa ligação. E a base? A base é a espécie capaz de doar esses elétrons nessa ligação. Ou seja, toda espécie química que cede pares de elétrons isolados formando ligações coordenadas. Quem lembra o que é uma ligação coordenada? Ligação covalente coordenada. Ligação covalente, em que há compartilhamento de elétrons. Uma espécie compartilha um elétron com a outra. Por exemplo, HCl. Um elétron vem do H, outro vem do Cl. Eles compartilham esse elétron, os elétrons ficam pertencendo às duas espécies. Então, a ligação covalente. Ligação covalente coordenada é em que há compartilhamento de elétrons, mas os dois elétrons vêm da mesma espécie. Então, é o mesmo elemento que está compartilhando os dois elétrons com o outro que não tem. Tá? Então, nesse tipo de ligação covalente, o ácido é aquela espécie que não tem os elétrons e vai receber, e a base é aquela espécie que tem os elétrons sobrando para poder compartilhar. E a terceira definição de ácido-base, que é a que a gente mais vai usar, é a de Bronsted-Lowry. O que é um ácido para Bronsted-Lowry? É qualquer substância capaz de doar um próton a outra substância. O que é um próton? Gente, o hidrogênio, ele tem quantos elétrons na sua camada de valência? O hidrogênio. Um elétron na sua camada de valência. E quantos prótons ele tem no seu núcleo? Um próton. Muito bem, Emily. Se ele perde o único elétron que ele tem um próton e um elétron. Se ele perde o único elétron que ele tem, ele fica com o quê? Um próton. Ele fica só com um próton. Ele não é mais nada. Então, o hidrogênio que perde um elétron, ele é um próton. Quando eu digo que o ácido é qualquer substância capaz de doar um próton para outra substância, é capaz de doar um hidrogênio que perdeu um elétron. Quando uma espécie perde um elétron, ela fica com carga positiva. O hidrogênio que perdeu um elétron é o H+. Então, o íon hidrogênio, o H+, ele também é chamado de próton, porque ele tinha um próton e um elétron. Ele perdeu o elétron, só sobrou o próton. Então, um próton é o H+. Qualquer espécie que é capaz de doar um H+ para outra substância numa reação química é um ácido. E base vai ser a espécie capaz de receber esse H+. Então, a gente tem dois exemplos aqui, ó. O NH4+, quando reage com a água, o NH4+, doa um H+ para a água. Se ele doou um H+, ele é um ácido ou uma base? Eu vou olhar aqui, ó. Ácido é quem doa um próton.
Então, o NH4+ vai ser o ácido. E a água vai receber o próton. Quem recebe o próton é uma base. Então, a água é a base. Quem doa o próton é o ácido. Quem recebe o próton é a base. Outro exemplo. A amônia reage com a água, recebendo um próton, formando o NH4+, e liberando o OH-. Se a amônia recebe o próton, é porque ela é uma base. E se a água doa um próton, é porque ele é um ácido. Então, ó, quem doa o H+ é o ácido. Quem recebe o H+ é a base. O amônio é o íon NH4+, é o amônio. Ele é um ácido de Bronsted-Lowry. A amônia é uma base de Bronsted-Lowry. Eu sempre vou ter um ácido e uma base num equilíbrio de Bronsted-Lowry. Eu sempre vou ter um ácido e uma base, porque uma espécie vai estar doando, a outra precisa ter a outra para receber. Então, sempre vou ter um ácido e uma base. Por isso, a gente chama esse equilíbrio aqui, ácido-base de Bronsted-Lowry, que é o que a gente mais vai estudar, de par ácido-base conjugado. Por quê? Sempre que eu tiver um ácido, eu vou ter uma base. Sempre que eu tiver uma base, eu vou ter um ácido. Sempre. Eles não vão ocorrer isoladamente. Então, a gente tem aqui, ó, os ácidos que são capazes de doar um único próton são chamados de monopróticos, e os que doam 2 ou mais prótons são chamados de polipróticos. A mesma coisa para a base. Uma base que doa que recebe um próton é monoprótica. Que recebe 2 ou mais prótons é poliprótica. A gente tem aqui o exemplo do ácido sulfúrico, que reagindo com a água pode doar um próton para a água, né? Então, a água, que era H2O, virou H3 ou mais, porque recebeu um próton. Recebeu um próton? Base. O H2SO4 perdeu um próton, virou HSO4-. Recebeu um próton, perdeu um próton é um ácido. Quem perde o próton é o ácido, quem ganha é a base. Então, olha, perdeu um H+, vai ficar com uma carga negativa, né? Ganhou um H+, vai ficar com a carga positiva. Então, aqui eu tenho um ácido, que é o H2SO4, e aqui eu tenho a sua base, e tenho aqui uma base, que é o H2O, que é a água. Só que o H2SO4, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, ele perdeu um próton, que representa um primeiro equilíbrio aqui, que vai ter uma constante de equilíbrio K1. Mas esse HSO4 aqui, ele pode perder ainda esse outro hidrogênio aqui. Então, essa segunda reação é o HSO4-, perdendo o segundo hidrogênio, formando o SO4-2-. E mais um H3O+. Essas duas reações representam o equilíbrio ácido-base do ácido sulfúrico, que ocorre em 2 etapas. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele perde em cada etapa um desses hidrogênios ionizáveis. Se tivesse 3, seriam 3 etapas. Se tivesse 4, seriam 4 etapas. 4 reações, 4 equilíbrios, 4 constantes de equilíbrio. O mesmo a gente observa por carbonato aqui, o ânion carbonato. Nessa primeira reação, ele recebe um próton, formando o bicarbonato e liberando o H-. Se ele recebe um próton, é porque ele é uma base. O íon bicarbonato, ele pode receber outro próton para formar o ácido carbônico, H2CO3. Então, aqui é a primeira etapa, né, da reação, que vai ter um primeiro equilíbrio, uma primeira constante de equilíbrio. A segunda etapa da reação, que vai ter um segundo equilíbrio, uma segunda constante de equilíbrio. Tanto o ácido sulfúrico quanto o íon carbonato são exemplos de ácidos e bases bipróticos, ou seja, o ácido perde 2 prótons, biprótico, e a base recebe 2 prótons, biprótica, ou poliprótica, né? Se eu não quiser dizer que é bi, tri, tetra, penta, hexa,
Eu posso falar poli, porque já é mais que um. Então, ácido sulfúrico é um ácido poliprótico, biprótico, porque ele perde 2 prótons. O íon carbonato é um ácido, o íon carbonato é uma base poliprótica, biprótica, que é capaz de receber 2 prótons. Quando é que eu sei que acabou, que não tem mais próton para perder? Uai, não tem mais nenhum hidrogênio e acabou. Como é que eu sei que acabou, que não tem mais nenhum hidrogênio para receber? Ué, não tem mais carga aqui, né? Negativa, então acabou. Não tem mais nenhuma carga negativa para eu colocar ali um H+, e neutralizar. Então acabou. A gente vai ver outros exemplos adiante. A gente vai ver que algumas moléculas, elas são capazes de se comportar, ora como ácido, perdendo um próton, ora como base, recebendo um próton, dependendo de com quem que eles estão reagindo. Quando uma espécie pode ou doar ou perder um próton, a gente chama de anfiprótico. Anfiprótico, ela pode doar ou perder um próton. Exemplos a gente tem aqui, ó, o HPO4 2-, ele tanto pode perder esse hidrogênio aqui para formar o PO4 3-, como ele pode ganhar mais um hidrogênio para formar o H2PO4-. Então, depende com quem ele estiver reagindo. A mesma coisa a água. A água pode reagir com um ácido e receber mais um hidrogênio para formar o H3 ou mais, como ela pode perder esse hidrogênio e formar o OH-. Depende com quem ela está reagindo. E aí ela é anfiprótica, e a gente tem outros exemplos de espécies anfipróticas, tá? Esses aqui só são 2. Quando a gente tem um equilíbrio assim, com um ácido e uma base de um lado da equação e do outro lado da equação, a gente tem o que a gente chama de par ácido-base conjugado. O que é par ácido-base conjugado? O bicarbonato, ele é um ácido. Então, HCO3-, porque ele pode perder esse próton e formar o CO3 2-. Se o HCO3- é um ácido, então o CO3 2- é uma base. Significa que ela pode receber um próton. Como? Olha, vamos olhar o equilíbrio no sentido contrário aqui da reação. Olhando dos produtos para o reagente, esse carbonato, ele pode receber um hidrogênio do H3 ou mais e formar o quê? O HCO3- e água. Então, a gente tem um equilíbrio aqui, em que a reação pode estar acontecendo no sentido direto e no sentido inverso também. No sentido direto, o ácido é o bicarbonato e a base é a água. No sentido inverso, quem é ácido vira base, quem é base vira ácido. Então, eu sempre vou ter um par conjugado. Se ele é ácido desse lado, do outro lado da equação, ele é base. Se a espécie é base desse lado, do outro lado da equação, ela é ácido. Par conjugado. É porque é ácido de um lado, base do outro lado da equação. E a gente vai sempre trabalhar com equilíbrios assim, com pares conjugados. A gente vai trabalhar com equilíbrio de Bronsted-Lowry e com o de Arrhenius. Arrhenius para ácidos fortes e para ácidos fracos a gente vai trabalhar mais com equilíbrio de Bronsted-Lowry. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar e identificar quem é o par conjugado. Quem é ácido? Quem vai perder o próton. Então, do outro lado, quem vai ser a base para ser o par conjugado daquele ácido? Aquele que perdeu o próton. A gente vai fazer alguns exercícios disso para fixar na memória de vocês, para vocês saberem identificar quem é o par conjugado, tá? Mais adiante, a gente vai fazer alguns exercícios só para fixar. Então, esse conceito é o que a gente vai utilizar daqui em diante. E aí, para a gente falar de ácido e base, a gente conhece, vocês conhecem, uma forma de expressar se uma solução é ácida ou se é básica, que é através do pH, da medida do pH. Como que eu determino se uma solução é ácida? Medindo o pH, não é? Ou calculando o pH. A partir de janeiro, que a gente for estudar os equilíbrios, a gente vai começar estudando o equilíbrio ácido-base. Então, a gente vai determinar o pH das espécies. A gente vai determinar o pH de um ácido, de uma base, no equilíbrio.
A gente vai determinar o pH de uma solução de um sal, de uma mistura de soluções. Para a gente fazer isso, a gente precisa voltar lá nos conceitos de pH. Como que eu calculo o pH? De onde surgiu esse conceito de pH? E é o que a gente vai ver agora. Primeiro, a gente vai falar o quê? Da autoionização da água. O que é a ionização? Já falei para vocês numa aula, lá no comecinho, a diferença entre ionização e dissociação. Ionização é quando eu tenho uma espécie molecular que se separa em cátion e ânion. Em solução aquosa, ela se separa em cátion e ânion. Então, ela não era um cátion e um ânion, quando eu ponho água, se separa em cátion e ânion. Por exemplo, HCl. O HCl é ligação covalente, então é uma molécula. Quando eu adiciono água, ele vai se separar em H+ e Cl-. Ou seja, eu vou ter uma ionização, vai formar íons. Só que não tem como eu adicionar água na água, para ela se ionizar. Então, por isso que é autoionização. Ela sozinha se ioniza, ela se auto-ioniza. A autoionização da água vai separar a água em H+ e OH-. Então, a gente tem aqui a ionização da água. Está escrito dissociação, vou trocar depois, tá? Porque isso aqui é erro de conceito na hora de fazer os slides, né? Ionização da água. Por quê? Porque ela não é um íon para só se separar, para eu ter uma dissociação, né? Ela é uma molécula e vai ionizar. Então, por isso que tem que ser ionização da água. Então, eu tenho a molécula de água que se ioniza em H+ e OH-, se auto-ioniza. Se eu tenho essa reação, eu tenho um equilíbrio, eu vou ter uma constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Mas essa água aqui, ó, tá líquida. O que a gente faz com o líquido? Quando a gente tem um líquido ou um sólido na constante de equilíbrio, a gente joga lá para junto da constante, porque os seus valores não variam muito, ele se mantém constante, a gente joga lá para a constante. Então, eu vou pegar essa água aqui, vou juntar aqui com a constante, e vai ficar K, concentração de água, que vai ser uma nova constante. Uma constante vezes uma constante é uma nova constante. E o que sobrou de K? Só o H+ e o OH-. Então, sobrou aqui o OH-, o H+, e a constante aqui virou uma nova constante, que é chamada de KW, que é a constante de ionização da água. Água não. Constante de ionização da água. W de water, né? Água em inglês. Então, KW é a constante de ionização da água, ou seja, é a constante de equilíbrio para a água a 25 graus Celsius. Qual é o valor dela a 25 graus Celsius? 1 vezes 10 a menos 14. Se eu mudar a temperatura, muda a constante. Lembra? Para cada temperatura, uma constante diferente. Esse valor, vocês vão ter que gravar, porque a gente vai usar muito. KW, essas informações são importantes, a gente vai usar muito nas nossas aulas em janeiro. O que é KW? Constante de ionização da água. A 25 graus Celsius, qual é esse valor? 1 vezes 10 a menos 14. Anotem isso aí que a gente vai usar mais para frente. Bom, então vamos fazer nosso primeiro exemplo. A concentração de íons OH- em uma certa solução de amônia de limpeza doméstica é 0,0025 mol por litro. Calcule a concentração de íons H+. Eita! Que complicado, né? Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu preciso fazer, gente, escrever reação. Primeira coisa. Então, é uma solução de amônia. Qual que é a fórmula da amônia? NH3. NH3. Muito bem. Vou adicionar o quê? Água, porque se é uma solução, eu estou colocando algum solvente. O meu solvente é água, sempre porque nós estamos trabalhando com equilíbrio químico em solução aquosa. Então, nosso solvente sempre vai ser água. Gente, olha só. O que vocês acham que vai acontecer? A amônia vai doar um próton para a água, formando NH2 mais e H3O+, olha, NH2 e OH3, ó, vou pôr aqui, as possibilidades. Vocês acham que vai acontecer isso aqui, ó. NH3 vai doar um próton aqui para a água, formando
NH, perdeu um hidrogênio, então vai ficar H2. Perdeu, fica com a carga positiva, né? Opa, negativa. Positiva não. Perdeu um próton, fica com a carga negativa. NH2 menos, mais H3O mais. Ou a água é quem vai doar um próton para a amônia, formando o cátion amônio, NH4, mais OH-. O que vocês acham que vai acontecer? A situação 1 ou a situação 2? Muito bem, Emily. Vai acontecer a situação 2. Por quê? A gente, com o pouco de conhecimento de química que a gente tem, a gente sabe que a amônia é uma base, né? A amônia é uma base. Se ela é uma base, ela vai receber próton. Porque, segundo o conceito de Bronsted e Lowry, base é quem recebe prótons. Então, a situação que vai acontecer é a 2. Então, o meu equilíbrio aqui vai ter NH4 mais aquoso, mais OH menos aquoso. Essa é a minha reação, tá? Agora, ele quer que eu determine a concentração de H+, mas ele me deu a concentração de OH-. Vixe. E agora? Como que eu vou fazer isso? Se a gente voltar aqui no slide anterior, a gente tem um jeito de calcular, ó. Se eu tenho a concentração de OH-, eu acho a de H+. E é essa formulazinha aqui que a gente vai usar. KW é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Vou anotar ela lá no outro lado. Aqui. A gente vai usar essa fórmula aqui. KW é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Ele já me deu a concentração de OH-, não deu? 0,025 mol por litro. A razão em mols aqui, ó, é um desse, para um desse, para um desse, para um desse. Né? A estequiometria é 1 para 1 para 1 para 1. Então, moleza, só substituir aqui na equação. KW a 25 graus Celsius. Quando ele não dá a temperatura é porque é a 25 graus Celsius. É 1 vezes 10 a menos 14. Lembra que eu falei? Guardem essa informação que nós vamos usar. É igual. Concentração de H+, não sei, é minha incógnita. Concentração de OH-, agora tá multiplicando, passo para cá dividindo e vou achar a concentração de H+. Vai dar quanto? 4 vezes 10 a menos 12, unidade mol por litro. Não esqueçam as unidades. Qual que é o segredo desse exercício aqui, gente? É porque quando a gente faz a leitura e escreve a reação, você pensa assim, meu Deus, como que eu vou achar a concentração de H+, se eu não tenho H+ na reação? Eu não tenho H+ na reação. Como que eu vou achar? Eu tenho que lembrar que se eu tenho a concentração de OH-, eu acho concentração de H+. Ou vice-versa. Se eu tiver a concentração de H+, eu acho de OH-, usando essa formulazinha. Concentração 4 vezes 10 a menos 12, ou seja, não tem nada. 10 a menos 12 não tem nada de H+. Porque é uma base, né? Vai ter muito OH-, vai ter nada. Praticamente nada. 10 a menos 12 é muito, 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 muito pouco. Então, a gente tem que fazer e sempre analisar também o resultado que a gente obtém. Se eu tenho um valor grande, aí eu falo, não, tem alguma coisa errada, porque é uma base, como é que eu posso ter muito H+ numa base? Não tem como, né? Uma base vai ter muito OH-. Então, mesmo a amônia não apresentando OH na sua fórmula, né, é só NH3, quando ela reage com a água, ela vai liberar aí os OH-. Então, é uma base.
Aqui a gente vê os dois conceitos, né, de Bront-Taylor e de Arrhenius. Como eu sei que uma solução é ácida, básica ou ela é neutra? Vai depender da concentração de H+ e OH-. Essa da amônia é uma solução básica. Por quê? Porque a concentração de OH- é muito maior que a de H+. Então, a gente define assim. Uma solução vai ser chamada de ácida quando a concentração de H+ for maior que de OH-. Ou seja, a concentração de H+ é maior que 1 vezes 10 a menos 7 e a de OH- é menor que 1 vezes 10 a menos 7. Quando que ela vai ser básica? O inverso. A de OH- é maior que a de H+. Então, H+ vai ser menor que 1 vezes 10 a menos 7 e OH- vai ser maior que 1 vezes 10 a menos 7. E vai ser neutra quando? A 25 graus, a gente está considerando aqui 25 graus. Ela vai ser neutra quando as duas concentrações forem iguais a 1 vezes 10 a menos 7. Aí a solução é neutra, não é ácida nem básica, é neutra. Outra forma da gente determinar se uma solução é ácida, básica ou neutra é a partir do conceito de pH. O que é pH? Concentração hidrogeniônica de uma solução. O que é essa variação de pH? Bom, os pesquisadores, para não ter que trabalhar com números muito pequenos, eles começaram a trabalhar na escala logarítmica, de log mesmo, log lá da calculadora, logaritmo de base 10, para poder transformar esses números que são muito pequenos em números maiores para facilitar o trabalho. Então, o P, ele é menos log. P é igual a menos log. pH é igual a menos log da concentração de H+. Só estou transformando um número muito pequeno em um número maior para facilitar o meu trabalho. E aí, a partir daí, quando a gente faz o menos log das concentrações de H+, menos log da concentração de OH-, a gente vai ter a escala de pH, ou seja, menos log da concentração de H+. Essa escala, então, ela foi feita com o objetivo de expressar esses grandes intervalos de acidez e basicidade das espécies de uma maneira mais conveniente, trabalhar com números maiores. Por quê? A concentração de H+ na solução ela vai variar de 10 mol a menos de 10 a menos 5, 15, a menos de 10 a menos 15. É uma variação muito grande, né? Se eu trabalho em escala logarítmica, eu vou diminuir esse intervalo. E aí fica mais fácil de eu trabalhar, fica mais fácil de eu estudar. E eles criaram, então, uma escala que vai de 0 a 14, o que a gente mais utiliza, que é para determinar o pH das espécies. E como que eu determino o pH? pH menos log da concentração de H+, e o pOH é menos log da concentração de OH-. Se eu quiser fazer para o exercício anterior, o lá da amônia, o pH e o pOH, é só eu pegar as concentrações e colocar aqui. Menos log de 4 vezes 10 a menos 12, dá quanto? Vou lá na calculadora. Menos log, abro parêntese, 4 vezes 10 a menos 12, fecho parêntese, dá 13,397, 13,40. 13,40 é o pH daquela solução. E qual que é o pOH? Menos log, abre parêntese, da concentração de OH- que era 0,0025, fecha parênteses, igual 2,60. E aí eu calculo o pOH a partir das concentrações. É muito, muito, muito simples. E o que o pH nos traz de informação? Se uma solução é ácida ou básica, tá? Então, em água pura, quando não tem mais nada, só a água é neutra, a gente sabe que a água é neutra. E a 25 graus Celsius, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é 1 vezes 10 a menos 7. Pessoal, da onde que você tirou que é 1 vezes 10 a menos 7? Gente, lembra que o KW é 1 vezes 10 a menos 14? Esse valor é tabelado? Se eu pegar 1 vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 10 a menos 7, vai dar 1 vezes 10 a menos 14. E o KW é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, por isso que a concentração de H+ e de OH- em água pura é 1 vezes 10 a menos 7, que é 1 vezes 10 a menos 14 dividido ali, né? Um é do H+, 1 vezes 10 a menos 7. O outro é do OH-, 1 vezes 10 a menos 7. É quando eu multiplico os dois,
Aí vai dar 1 vezes 10 a menos 14. Vamos, então, pegar esse valor aqui. A gente sabe que em água pura a concentração é 1 vezes 10 a menos 7. Então, a gente pode calcular o pH. Como? Menos log de 1 vezes 10 a menos 7. O pH vai ser 7. Em água pura, pH é 7. Quando a gente sabe que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14, que é igual a KW, se eu colocar o menos log aqui, desse lado da equação, menos log aqui, desse lado da equação, e o menos log aqui desse lado da equação, que é o que o exemplo fez aqui, ó, menos log de KW, menos log de 1 vezes 10 a menos 14, menos log de H+, mais menos log de OH-. Eu vou ter outra fórmula muito importante que a gente vai usar muito. pKw, que é a constante de equilíbrio da água, é igual a 14, que é igual a pH mais pOH. Ou seja, se eu tenho pH, eu acho o pOH sem precisar fazer um menos log. Olha só, daquele exemplo anterior, a gente tinha que a concentração de H+, daquele exemplo, concentração de H+, é igual a 4 vezes 10 a menos 12 mol por litro. E a concentração de OH- é igual a 0,0025 mol por litro. Eu calculei o pH, né? E deu. Aqui, eu não tenho como mostrar para vocês, mas bem aqui, ó, que fica invertido, bem aqui, esse botãozinho aqui é o log, tá? Então, eu vou fazer menos, eu uso sempre esse menos aqui de cima da calculadora. Menos log, aperto o botãozinho aqui que está escrito log, aí eu abro parêntese e vou digitar 4 vezes 10 elevado a menos 12, fecho parêntese e igual. E ele me deu 11,3979, então arredondando, pH é 11,40. Sempre expresso o pH com 2 casas depois da vírgula. E o pOH? Fazer a mesma coisa. Menos log, abre parêntese e coloca a concentração de OH-, 0,0025, fecha parêntese, igual. 2,60. 2,60. Calculei o pH e o pOH. Mas se eu tivesse só calculado o pH, eu posso achar o pOH usando essa fórmula aqui, ó. pH mais pOH é igual a 14. pH mais pOH é igual a 14. Ou seja, pOH é igual a 14 menos o pH. Quanto que é o meu pH? 11,40. Vou fazer aqui na calculadora. 14 menos 11,40 dá 2,60. Achei. pOH é igual a 2,60. Gente, é o mesmo resultado. Entendeu? Mesmo resultado. Então, se eu tenho o pH, eu acho o pH. Se eu tenho o pH, eu acho o pOH. Desde que eu esteja trabalhando a 25 graus, né? Que aí, se mudar a temperatura, muda o valor da constante. E aí muda, não vai ser igual 14 mais. Porque esse 14 vem do menos log da constante a 25 graus, que é 1 vezes 10 a menos 14. Se a constante for 1 vezes 10 a menos 15, aí o menos log vai ser 15, e aí vai ser 15 o valor, e não 14. Né? pH mais pOH seria 15. A gente vai estar trabalhando sempre a 25 graus, e esse valor vai ser sempre 14. Exemplo 2. Qual é o pH de uma solução de HCl 4,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro? Primeiro passo, vou escrever o equilíbrio. Sempre HCl, quando eu adiciono água, H+, mais Cl menos. Gente, esse é um ácido forte. Ácido forte, ele se ioniza completamente. Então, no equilíbrio,
Eu não vou ter nada de HCl, nada, 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 nada. Não vou ter nada de HCl. No equilíbrio, eu só vou ter H+, e Cl-. Quanto que eu vou ter de H+? O que eu tinha no início, todo se ionizou. Então, se eu tinha 4,6 vezes 10 a menos 3 de H+, no equilíbrio, eu vou ter 4,6 vezes 10 a menos 3 de HCl, né? Se eu tinha no início isso de HCl, eu vou ter isso de H+, e de Cl- a mesma coisa. 4,6 vezes 10 a menos 3. Eu posso fazer aqui o IVE, né? Para achar as concentrações no equilíbrio. Peraí. Vamos fazer o IVE para ficar melhor. Início, variação e equilíbrio. Quanto que eu tenho no início de HCl? 4,6 vezes 10 a menos 3. Quanto que eu tenho de H+? 0, 0. Qual que é a variação? Eu estou falando para vocês que ele é forte. Como ele é forte, todo HCl vai se converter em H+ e Cl-, todo. Então, vai ser menos 4,6 vezes 10 a menos 3. E aqui, produto é sempre mais. 4,6 vezes 10 a menos 3 e mais 4,6 vezes 10 a menos 3. 4,6 vezes 10 a menos 3 menos 4,6 vezes 10 a menos 3, zero. Não vou ter nada de HCl no equilíbrio. 0 mais 4,6 vezes 10 a menos 3 é 4,6 vezes 10 a menos 3. E aqui é a mesma coisa. 4,6 vezes 10 a menos 3. Tem as concentrações no equilíbrio. Como que eu calculo o pH? pH é igual a menos log da concentração de H+. Qual que é a concentração de H+? 2,34. Esse é o meu pH. Muito, muito, muito fácil, né? pH é igual a 2,34. Se eu quisesse calcular o pOH, é só eu fazer pOH é igual a 14 menos 2,34, que vai dar 14 menos 2,34, 11,66. Opa, faltou um aqui. 11,66. Ele não está pedindo, mas é assim que a gente calcula, tá? Aí, eu agora tenho uma base. Como que eu calculo o pH de uma solução de uma base? Eu tenho que ficar atento para uma coisa. Na equação, eu não tenho H+. Não tem. Então, eu vou ter ó, NaOH, Na+, e OH-. No início, eu tenho 2,0 vezes 10 a menos 2, aqui 0 e 0. É uma base forte. Se é uma base forte, ela vai se dissociar completamente. Então, toda ela vai se transformar em Na+, e OH-. No equilíbrio, eu vou ter o quê? 0 desse, 2,0 vezes 10 a menos 2, e 2,0 vezes 10 a menos 2. É uma base. Se é uma base, eu calculo o pH ou o pOH? Ó, vou calcular o pOH, porque eu não tenho a concentração de H+, né? Se eu não tenho a concentração de H+, eu não tenho como achar o pH. Então, vou calcular o pOH. Menos log da concentração de OH-, que é 2 vezes 10 a menos 2. Ah, mas o exercício está pedindo para calcular o pH. Como que eu vou calcular o pH, professora? Ué, depois a gente usa aquela formulazinha, ó. pH mais pOH é igual a 14. Então, eu acho o pOH, substituo aqui, e aí eu vou achar o pH, que é o que o exercício está pedindo. Tudo bem. Quanto que dá menos log de 2 vezes 10 a menos 2? 1,34.
70, arredondando. Aí eu faço aqui, né, 14 menos 1,70, eu acho o pH, que é o que o exercício está pedindo. 12,30. Então, respondi o exercício. pH é igual a 12,30. Agora, uma outra informação que a gente pode tirar. Porque até então eu tinha concentração e eu estava calculando pH. Agora eu tenho pH, eu quero calcular a concentração. E agora, como que eu faço? Eu tenho que fazer o inverso do pH. Então, prestem bastante atenção. Vai acontecer muito a gente fazer exercício assim também. Eu tenho que o pH é igual a menos log da concentração de H+. Eu tenho pH, eu quero achar a concentração de H+, eu preciso isolar o H+. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o H+ para o lado de cada equação e o menos log, vou deixar aqui e vou passar o pH para cá. Então, olha só. Primeiro, eu vou passar o menos para lá. Vai ficar menos pH é igual a log da concentração de H+. Eu estou querendo isolar o H+, tá? Que é o que eu quero a concentração. Agora, eu vou passar o log para cá. Gente, qual que é o inverso do log? Se vocês olharem na calculadora, o inverso do log é o 10 elevado a x. Então, mudando para o outro lado da equação, o inverso vai ser 10 elevado a x. Então, 10 elevado a menos pH. Eita, parecendo um A, né? Menos pH é igual a concentração de H+. Pronto, se eu quero saber a concentração de H+, é só eu fazer 10 elevado a menos pH. Bora lá. H+ é igual a 10 elevado a menos pH, que é 11,68. Aí eu venho aqui na calculadora e faço 10 elevado a menos, aquele menos lá em cima da calculadora, 11,68, que vai dar 2,089, arredondando 2,09. 2,09 vezes 10 a menos 12. Concentração tem unidade. Mol por litro. Tá? Pronto. Tenho pH, eu posso achar a concentração. Tenho a concentração, posso achar o pH. Ah, mas se eu tiver o pH e eu quiser a concentração de OH-, eu calculo pOH e faço a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos pOH. Do mesmo jeito que a de H+ é 10 elevado a menos pH, a de OH- vai ser 10 elevado a menos pOH. Lembrando que o H+ está sempre relacionado à concentração de H+. O OH- sempre relacionado à concentração de OH-. O H+ é para calcular o pH, o OH- para calcular o pOH, tá? Não podem se confundir nisso aí. E aqui a gente tem uma figura que mostra a escala de pH de 0 até 14, quais as concentrações de H+ e de OH- e os valores de pOH. Então, o pH é o inverso pOH. Ó. Se o pH é alto, o pOH é o mínimo. Se o pH é o mínimo, se o pH é o mínimo, o pOH é o máximo. Aqui algumas soluções, ó, hidróxido de sódio 0 molar tem pH 13, a amônia tem pH próximo de 12, a água do mar, o sangue, as lágrimas tem pH próximo de 8. O leite tem pH próximo de 7. Saliva, pH ali 6,5 mais ou menos. A chuva, pH de 5,8. Café, tomate, vinho, vinagre. Então, quem tem pH alto, ó, a escala de pH vai de 0 até 14. 7 é o neutro. pH 7 é neutro. pH acima de 7 é base. pH abaixo de 7 é ácido. Então, aqui, ó, ácido, 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 neutro, base, 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 base. Tudo aqui que está acima de 7, ó, lágrima, sangue,
bórax, leite de magnésio, amônia, base. Tudo que está abaixo, chá preto, café preto, tomate, vinho, vinagre, suco de limão, suco gástrico, tudo ácido. Por isso, quando a gente está com dor no estômago, a gente não pode ficar tomando café, né? Quem tem gastrite não pode ficar tomando café, não pode comer tomate, não pode tomar suco de limão, essas coisas, porque é tudo ácido. Você está com gastrite é porque você já está com excesso de ácido no seu estômago. Você adiciona mais ácido, só vai piorar, vai corroer aquilo ali e vai criar uma úlcera. Então, a gente vai ter que se alimentar de coisas mais básicas, né? Às vezes, quando você está com azia, você toma leite de magnésia. Por quê? Lembra, ácido mais base forma sal e água. Então, um neutraliza o outro. Reação de neutralização. Vocês aprenderam lá no ensino médio, tá? E a gente vai trabalhar com elas aqui também, reação de neutralização, mais para frente, quando a gente for falar dos sais. Para a gente fechar, eu tenho um exercício aqui, que é para vocês determinar qual que vai ser a base conjugada ou o ácido conjugado da espécie. Como que eu sei? Vou fazer um exemplo. Para cada caso, a gente vai analisar. Eu quero a base conjugada do HCO3. Se eu quero a base conjugada, significa que ele é um ácido. Se ele é um ácido, ele vai perder um próton ou ganhar um próton. Vai perder. Vai perder. Então, é só eu tirar esse hidrogênio aqui. A base conjugada dele vai ser o CO3, 2 menos. Pronto. Vou fazer a mesma análise agora para o outro. Eu quero o ácido conjugado do O2. Se eu quero o ácido conjugado, é porque o O2 é a base. Se ele é uma base, ele vai ganhar ou perder um próton. Vai ganhar. Vai ganhar. Como que ele vai ficar? OH menos. Agora o restante vocês fazem. E aí, como ficou a letra C? H2O, professora. Uhum. Letra D. PO4. E H3 a mais, né? E a letra F. NH2 menos. Uhum. Muito bem, parabéns. Agora, 2 últimos exemplos, que é só para a gente fixar aquela informação que eu falei para vocês da concentração, quando é 1:1, quando não é. Aqui a gente tem o exemplo do hidróxido de bário. Quais são as concentrações de íons H3O+, e OH- em uma solução 0,030 mol por litro de hidróxido de bário? Vocês vão fazer sozinhos, porque eu já fiz um exemplo para vocês. E depois fazer a mesma coisa para uma solução de HI aqui. Então, a concentração de hidróxido de bário era 0,0030. Como ela é uma base forte, significa que vai dissociar completamente, aí eu vou ter 0,0030 de bário e 2 vezes 0,0030 de OH-. Quanto que vai ser a concentração de OH-? 0,0060, não é? E a concentração de H+? Eu vou voltar aqui, ó, uma formulazinha. Concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a KW. Terceiro, agora a gente vai usar aqui, ó. Concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a KW. Eu tenho um pouquinho de notação científica. 6,0 vezes 10 a menos 3, né? 1, 2, 3. Posso substituir aqui. Eu quero a de H+ agora. Então, concentração de H+ é igual a KW dividido
Dá 4. E o próximo, mais tranquilo, porque a estequiometria é 1:1. 1,7 vezes 10 elevado a menos 10? Isso aí. Fechamos.